amados irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Desejo ler com vocês um texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 24. Vamos ler os primeiros versículos desse capítulo. E estaremos trazendo uma breve reflexão sobre esta porção que será lida. Êxodo, capítulo de número 24. Quem encontrou, diga aleluia. Diz a palavra de Deus, a partir do verso 1, Êxodo 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Você pode dizer amém por isso? Amém. Queridos, quando a gente lê o texto bíblico, de vez em quando nos encontramos com a expressão: o concerto que Deus fez com Israel, a aliança que ele celebrou com o povo de Israel. Nós encontramos passagens bíblicas em que os profetas, sendo usados por Deus, evocam esse momento. Eles dizem: lembrem-se daquela aliança que o Senhor fez com vocês, o concerto no Sinai. Este concerto, esta aliança, ela foi celebrada aqui no capítulo de número 24 de Êxodo. Aqui nós encontramos exatamente a cerimônia em que esse concerto, o concerto da antiga aliança, é celebrado. É interessante notar que Moisés já tinha estado na presença do Senhor no Sinai. Nós encontramos no início do capítulo 19 a informação de que o povo, depois de 3 meses de ter saído do Egito, parou ali ao pé do Sinai. E Moisés subiu ao Sinai, Deus falou com ele e já entregou orientações para ele levar ao povo. Mas agora chega o momento de celebrar o concerto, de celebrar essa aliança, a aliança que nós chamamos de aliança do Antigo Testamento, a antiga aliança, o antigo concerto. E ele é celebrado aqui. E é interessantíssimo porque detalhes dessa aliança nos lembram a nova aliança. A nova aliança. Diz o texto que depois disse a Moisés o Senhor: sobe tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. 70 homens nobres das 12 tribos foram selecionados, os 70 anciãos, patriarcas representando ali as 12 tribos de Israel. Arão e seus filhos Nadab e Abiú
foram acrescentados esse grupo, então temos aqui 73 pessoas e temos mais Moisés, o 74º. Sendo que, nesse primeiro momento, perceba, somente Moisés pode acessar a presença de Deus. Somente Moisés pode subir até o Sinai, o cume do Sinai, onde Deus está. Estes aqui, eles sobem um pouco, mas ficam ainda no início da subida do monte. Somente Moisés se chegou ao Senhor. Estes outros, esses 73, Arão, seus filhos Nadab e Abiú e os 70 anciãos, se inclinaram de longe. E Moisés, dali do Sinai, ele em seguida lê as palavras do Senhor e todos os estatutos, numa referência a tudo aquilo que nós encontramos no capítulo 19 até o final do capítulo 23. E depois de ler todas aquelas palavras que ele havia escrito, o versículo 4 vai dizer que ele havia escrito tudo, todas as palavras do Senhor, ele pergunta ao povo: vocês estão dispostos a cumprir esses estatutos? E o povo responde em uníssono, altissonantemente: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E aí, no dia seguinte, ele se levanta pela manhã de madrugada e vai ao pé do monte e constrói um altar e também 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. E ele seleciona alguns jovens para ajudá-lo no cerimonial, oferecendo holocaustos e sacrificando ao Senhor sacrifícios pacíficos. Esses jovens, nós não sabemos mais detalhes sobre eles, o texto bíblico não nos dá. Eles foram selecionados por Moisés para ajudá-lo naquela mão de obra ali. E foi oferecido holocausto e também sacrifícios pacíficos. Sacrifícios pacíficos são sacrifícios que são realizados em gratidão a Deus, em louvor a Deus. E o holocausto já tem aquela figura da expiação propriamente dita. E diz o texto que Moisés tomou metade do sangue desses sacrifícios e pôs em bacias. E a outra metade do sangue ele espargiu sobre o altar. Veja, metade do sangue foi espargido sobre o altar. A outra metade foi espargida, lançada sobre o povo. Entendamos aqui que sobre o povo significa sobre os representantes do povo que ali estavam. É óbvio que Moisés não conseguiria espargir, borrifar esse sangue naquelas centenas de milhares de pessoas que estavam ali. Ele joga esse sangue, ele borrifa essa outra metade do sangue sobre aqueles representantes que estavam ali, aqueles 70, aqueles levitas que estavam ali, Arão e Nadab e Abiú. O sacerdote Moisés faz isso, lembrando que Moisés também era sacerdote do Senhor. O Salmo de número 98, se não me falha a memória, 98, diz que havia 2 sacerdotes de Deus, 2 sumos sacerdotes, no início do ministério levítico. 2 levitas que eram sumos sacerdotes, depois ficou sendo só um. Eles eram Arão e Moisés, com a diferença que Arão entrava no Santo dos Santos, quando o tabernáculo foi construído, uma vez ao ano, e Moisés, ele adentrava o Santo dos Santos todos os dias quando ele ia buscar a presença de Deus. E conversava com Deus face a face, como um homem conversa com seu amigo. Então veja, metade do sangue tinha sido jogado, essa metade tinha sido jogada sobre os sacrifícios. Isso representa o quê? O povo que estava se oferecendo a Deus ali, estava dedicando a sua vida a Deus. E a outra metade, que é borrifada, espargida sobre o povo, representa os benefícios daquela aliança que estava sendo celebrada. O sangue derramado no holocausto significava a parte do povo. O povo dizendo: estamos derramando a nossa vida diante de ti, colocando ela à disposição de ti.
E o sangue borrifado sobre o povo significava a responsabilidade, agora não a responsabilidade do povo, mas os benefícios que o povo estaria recebendo. Os benefícios dessa aliança, a começar da purificação que há através do sangue. Amém? E então Moisés toma o livro do concerto que ele havia escrito, segundo Deus passou para ele, e levou aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Veja que duas coisas se destacam aqui nessa aliança. Você tem a aspersão do sangue e você tem a declaração de obediência. A aspersão do sangue representando os benefícios da aliança, as bênçãos da aliança. E você tem a declaração de obediência. E na aliança que temos com Deus, sempre é isso. Nós temos os benefícios da aliança, que advém do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário e aspergido sobre nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos a nossa parte, a nossa declaração de obediência. Inclusive Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2, ele vai falar disso. Quando ele fala que nós fomos selecionados para a salvação, por estarmos em Cristo, segundo a presciência de Deus, que já sabia as decisões que nós iríamos tomar estando em Cristo, e santificados em verdade para obediência e aspersão do sangue. Quando ele fala disso, obediência e aspersão do sangue, ele está se referindo exatamente a Êxodo 24, porque na celebração do concerto aqui com Israel, houve a declaração de obediência após a aspersão do sangue. Ou seja, na aliança há os benefícios do sangue espargido e há a nossa declaração de obediência, a nossa responsabilidade nesse pacto que nós estabelecemos com Deus. Amém? Que nós possamos repetir essas palavras agora. Repita comigo. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Quando você vem a Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o sangue é espargido sobre você, os seus pecados são perdoados, você é assentado em regiões celestiais, mas você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Todos os dias, o dia todo, todos os dias ao se levantar, o teu mote tem que ser: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Você pode dizer amém por isso? Amém significa assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. E aí vem essa informação dos versículos 9 e 10, eu quero fechar com isso, é o final da nossa leitura devocional nesta manhã, porque aqui nós encontramos algo lindo, especial, tremendo. Diz o texto: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram Deus de Israel. Veja, no dia anterior, os 70 representando as 12 tribos, Arão, sumo sacerdote, Nadab e Abiú, não puderam acessar a presença de Deus. Eles ficaram ali ao pé do monte, inclinados, só Moisés entrou. Mas agora, depois da aspersão do sangue, depois da declaração de obediência, Deus diz: celebramos um contrato, celebramos um pacto, vamos comer. Quando nós vamos celebrar um acordo, geralmente quando o acordo é fechado, as duas partes costumam, é um hábito, celebrar esse acordo. Isso acontece tanto entre os orientais como entre os ocidentais, almoçando, jantando. Quando você vai começar um relacionamento, você quer começar um relacionamento com a pessoa, você quer conhecer ela, começar a ter comunhão com ela, geralmente é o homem que faz isso, geralmente, né? Convida a moça pretendida para um jantar. Não é verdade? Quando há uma festa de casamento, que você está celebrando com os amigos aquele momento todo especial, há um jantar depois do casamento. Não é verdade? Em algumas culturas, quando todos estão reunidos em momentos tristes, pelo passamento, por exemplo, de uma pessoa, nós vemos isso, por exemplo, na cultura anglo-saxã. Então, após aquela cerimônia fúnebre, as pessoas se reúnem para comer. É um momento de comunhão, inclusive na tristeza.
A comida, essa coisa de comer, sentar à mesa para comer, é o símbolo máximo da comunhão. E depois de celebrado aquele pacto, Deus diz: agora eles podem subir o monte. Agora eles podem acessar a minha presença. Vão sentar à mesa e vão comer comigo. E eles sobem até a presença de Deus. E eles veem o Deus de Israel. Claro, a Bíblia nos diz que ninguém pode ver Deus como ele realmente é, porque ninguém pode suportar isso. Lembre-se que Moisés, capítulos depois, ele vai dizer ao Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus diz: é impossível, Moisés, ninguém pode me ver em glória e sobreviver. E Moisés, ao insistir diante da presença do Senhor, Deus então coloca numa rocha, e ele vê apenas o rastro da glória de Deus, o que na linguagem de Moisés ele chama de ver Deus pelas costas. Ele viu apenas o rastro da glória de Deus. Isso foi suficiente para ele tremer a sua carne sobre os seus ossos, descer o monte com o rosto brilhando, de maneira que ninguém poderia fitar Moisés, pôr os seus olhos em Moisés. Ele teve que usar um véu durante um tempo, né? E ele explode num cântico de adoração a Deus, depois de ter tido aquela experiência de ver apenas o rastro da glória de Deus, né? Deus diz: ninguém pode me ver em glória e sobreviver, né? Então aqui é Deus apenas fazendo com que eles tivessem um discernimento ainda pequeno de sua natureza. Deus fez apenas uma amostra. Eles não podem me ver em glória, ninguém pode me ver em glória, mas eu quero só mostrar um pouquinho de mim para eles, para dizer a eles: olha, eu estou com vocês. E eles acessam a presença de Deus, e diz o texto: e eles viram Deus de Israel. E a descrição do que eles veem é o seguinte: eles não descrevem o que eles veem em cima. Parece, pela narrativa, que eles não conseguem ver o que está em cima, mas eles conseguem ver o que está aos seus pés. Ele diz: debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Havia algo claro, que parecia uma pedra de safira, e parecia um céu claro debaixo dos seus pés. Isso nos lembra outras passagens da Bíblia, onde é dito que os céus são os cabelos dos seus pés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 11 diz: porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo assim: eles tinham medo que, adentrando na presença de Deus, Deus os matasse, Deus os ferisse. Mas Deus não levantou a mão sobre eles. Eles estavam tremendo, mas Deus não levantou a mão sobre eles, quer dizer assim: ele não os feriu. E eles, mais ainda, eles viram a Deus e eles comeram e beberam. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas, ao contrário, viram a Deus e comeram e beberam. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso é comunhão. Quando a nova aliança vai ser celebrada, Jesus chama os seus apóstolos, 12, para se assentar à mesa, para comer. Interessante que Moisés, no verso 8, quando ele vai espargir o sangue sobre o povo, ele pega o sangue que vai espargir, o sangue que vai ser lançado, a outra metade vai ser lançada sobre os representantes do povo, e ele diz: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Na ceia, Jesus pega o cálice e diz: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está celebrando o novo concerto, o novo testamento, a nova aliança. E naquele dia eles comeram e beberam com Cristo vivo, aleluia, com Deus encarnado, Deus feito homem. Era Deus sentado à mesa com aqueles homens, comendo com eles. E todas as vezes que nós ceamos, nós estamos comendo e bebendo na presença dele, tendo acesso à presença dele. Creia que quando você está ceando ali, ele está assentado à mesa com você. Aleluia. E todos os dias você pode adentrar a presença dele, porque quando ele deu o brado expirando na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e hoje eu e você podemos adentrar a presença do Senhor e ter comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas viram a Deus e comeram e beberam.
Interessante que Jesus, ao terminar a ceia, ele diz assim: só tomarei do fruto da vide depois, naquele dia, nas bodas do Cordeiro. Você sabe que lá, na eternidade, nós vamos comer. Vamos comer e beber. Esse prazer que nós temos aqui na terra de comer e beber, não vai desaparecer na eternidade. Jesus, em Lucas 22:30, ele diz aos seus apóstolos, ele diz o seguinte aos 12: vocês se assentarão comigo à mesa no reino de Deus e comerão e beberão comigo. Vai ter uma tal de bodas do Cordeiro, né? Onde a gente vai comer e beber. Lembre-se que Jesus, citado, comeu peixe frito, né? Jesus, citado, comia. Não é verdade? E esse prazer você vai ter. A diferença é que hoje você come por necessidade. Se você não comer, você vai ter a sua saúde afetada, vai ser debilitado, vai morrer. Mas você vai ser imortal. Você vai comer agora só pelo prazer de comer, né? Não vai ter aqueles inconvenientes que nós temos hoje, né? De repente a comida tem muito açúcar, faz mal, muito sal faz mal, ou pode afetar lá a minha digestão, ou de repente eu ficar no banheiro o tempo todo por causa de algo que me ofendeu. Enfim, não vai ter isso. Vai ser apenas o prazer. E nós vamos comer e beber com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se da carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Você lembra daquela igreja? Começou bem, mas aí enriqueceu, ficou próspera. E aí o dono da igreja está do lado de fora. O que é que Jesus disse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E eu cearei com você, e você ceará comigo. Amém? Hoje nós temos livre acesso. Hoje nós temos comunhão com Ele. Nós podemos nos assentar à mesa. E lá na eternidade nos assentaremos à mesa no reino de Deus. E comeremos e beberemos com Ele. Amém? Sem medo. Sem medo. Sem medo. Você vai ver a Deus. Mais do que esses aqui viram. Eles puderam ver apenas o que Deus permitiu. Mas naquele dia, nós teremos corpos glorificados e poderemos ver Deus com toda a sua glória e plenitude como Ele verdadeiramente é. João diz no Evangelho que leva o seu nome, e na sua primeira epístola, ele afirma de novo, que ninguém nunca viu Deus. Quando ele diz que ninguém nunca viu Deus, ele está querendo dizer que ninguém nunca viu Deus com toda a sua glória. Mas naquele dia, quando todos teremos nossos corpos glorificados, o véu da eternidade se abrirá e nós finalmente poderemos ver nas bodas do Cordeiro crentes de todas as eras. Pensem isso, desde nosso pai Adão até a última geração de crentes que vai subir, todos veremos Deus naquele dia com toda a sua glória, aleluia, como Ele verdadeiramente é. E comeremos e beberemos com Ele. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, por isso? Temos comunhão com Ele. Você tem comunhão com Ele. Celebra essa comunhão todos os dias. Você tem os benefícios desse pacto, dessa aliança. Benefícios inumeráveis. Alguns deles não dá nem para hoje imaginar, porque Jesus disse aquilo, a palavra de Deus diz, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Aleluia. Mas você tem também a responsabilidade, é o outro lado, né? E que nós possamos viver uma vida digna da vocação que temos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, vocês vivam uma vida digna da vocação que vocês têm em Cristo Jesus, da bênção que vocês receberam da aliança, e os benefícios estão aí. Você está sentado em regiões celestiais. Amém? A bênção do Senhor repousa sobre as vossas vidas. Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. O Senhor é convosco.